Gente, Deus te abençoe muitíssimo. Em nome de Jesus, aonde você estiver, alcance da minha voz, que o Senhor esteja tocando em você, na sua casa, na sua família, na dor que você está passando, no sofrimento que você está passando, na luta que você está enfrentando, na batalha que você está enfrentando, que o Senhor esteja com você, em nome de Jesus, que Ele segure nas suas mãos, que Ele te renove, que Ele fortaleça a sua vida, em nome de Jesus Cristo, e que no nome de Jesus você tome posse da tua vitória que Jesus conquistou para você, para todos nós, na cruz do Calvário. Deus te abençoe muitíssimo. Nós vamos compartilhar uma palavra hoje que está na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 5 a 6, que fala assim para nós: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1, versículos 5 e 6. Então nós vemos aqui uma coisa muito importante, e que enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós vamos precisar muito sabedoria. Todo dia precisamos pedir a Deus, porque ela vem de acordo com as situações que estamos enfrentando, e isso mostra que nós dependemos de Deus. Não adianta ter conhecimento e não ter sabedoria, porque se eu conheço, mas não sei aplicar, não sei como aplicar, eu não sei como falar, com quem falar, como eu vou falar, o tempo que eu vou falar, não adianta ter conhecimento. Então, a sabedoria aplica o conhecimento. Aplica na hora certa, com a pessoa certa, no momento certo. Quantas colocações, quanto conhecimento, melhor dizendo, está correto, está certo, mas eu coloco numa hora imprópria. Eu falo com uma pessoa que não deveria ter falado, com uma entonação de voz, como as pessoas falam, berrânica e gritânica. Então, berrânica e gritânica não deixa a pessoa ouvir. É incrível, eu estou gritando, mas a pessoa não está ouvindo. O que eu estou gritando é certo, mas a pessoa não consegue ouvir os gritos. Porque a sabedoria vai me ensinar a falar com as pessoas no tom certo, na hora certa, com a pessoa certa, no lugar certo. Como que eu vou saber isso? Pedindo a Deus, igual está aqui nesse texto. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus vai dar. Eu vou pedir sabedoria e Deus vai dar. Eu vou pedir sabedoria quando? Todo dia. E se eu tenho uma situação nova para resolver, então eu faço uma oração específica naquela situação. Senhor, eu tenho que conversar esse assunto com essa pessoa, tenho que ir nesse lugar e falar isso. O Senhor me ajuda. Se não é para eu falar, o Senhor tira isso tudo do meu coração. Se eu tenho que apenas estar orando por essa causa, que o Senhor me dirija para essa direção. Se eu tenho que orar e também falar algo, que o Senhor me dê o momento, o horário, como que eu vou falar, como que eu vou colocar. E o Espírito Santo, ele vai guiando. Deus vai dando a sabedoria, ele vai dando liberalmente. Ele libera a sabedoria. Então eu posso pedir sabedoria. Então às vezes a pessoa fala assim: gente, aquela pessoa tem tanto conhecimento, mas ela não consegue passar. Sabe muito, mas não consegue passar. Quantas vezes nós já falamos isso e ouvimos de alguém? Porque além de conhecimento, sabedoria é tudo.
porque eu tenho que colocar o que eu conheço. E para colocar eu preciso de sabedoria. E o texto ainda fala que Deus não vai me lançar em rosto. Tipo assim, você não tem que pedir sabedoria, você já era para ser sábio, você já era para ser sábia. Não, Deus vai dar. Ele vai dar. Ele está dizendo aqui, ó, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então ele vai dar. E o texto continua, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então peça com fé. Às vezes a pessoa fala assim, pedir sabedoria é besteira. Gente, não é besteira. Besteira é não pedir. Então eu posso pedir, você pode pedir, que Deus vai nos conceder. Então peça sabedoria. Para tudo, peça sabedoria. Às vezes você conhece aquilo na palma da mão, mas de repente vai precisar de uma chave. Que você pedindo sabedoria e falando, Senhor, isso aqui eu já falei várias vezes, nesse lugar, nesse daqui, mas assim mesmo o Senhor me dá sabedoria para ir de novo, para falar com a pessoa outra vez. É sempre bom pedir sabedoria. É maravilhoso pedir porque Deus vai dar sabedoria. Aí ele diz aqui, ó, pedir com fé, em nada duvidando. Aí ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Então, não vamos duvidar, todo pedido a Deus tem que ser com fé, porque a palavra de Deus diz, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso de fé. O que é fé? Uma certeza. Como que acontece essa certeza? Como que vem essa certeza? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E não é ouvir uma vez só, não. É ouvir, ouvir, ouvir e continuar ouvindo. E quanto mais você ouve a palavra, mais a sua fé vai crescendo. E ela vai crescendo e ela vai crescendo. Então nós precisamos chegar diante de Deus em oração com certeza, confiando que Ele vai ouvir e que Ele vai responder aquilo que é a vontade dEle. E Ele diz que a pessoa que duvida é como a onda do mar, ela vai para uma parte e vai para outra parte. É uma pessoa indecisa, é uma pessoa vacilante, é uma pessoa oscilante, é uma pessoa insegura, com altos e baixos constantes. Por quê? Por causa da dúvida. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para cá, uma hora pensa uma coisa sobre o mesmo assunto, não se firma numa direção daquele assunto, aí fala uma coisa daquele assunto, depois fala outra, e vai para um lado e vai para o outro, e o que vai acontecer? Não resolve nada, não chega a lugar nenhum, é uma pessoa que não tem transparência, não consegue ter porque não é firme. Então isso tudo prejudica a pessoa, prejudica o relacionamento dela com as outras pessoas, e tudo isso é uma situação que pode ser resolvida. Eu posso chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tenho dúvida, eu sou uma pessoa que duvido. Uma hora eu falo, depois eu retiro aquilo, eu creio, depois eu não creio mais. Você vai orando, que Deus vai fixar o teu pensamento em ouvir a palavra, porque a fé, ela não vem de outro jeito. A fé só vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então não adianta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu tenho que ouvir a palavra. Quantas vezes? Sempre ouvir a palavra. Todo dia nós precisamos ouvir a palavra, todo dia. Como que eu ouço a palavra? Eu posso ler o texto sagrado para eu mesma,
E eu posso ouvir as pregações na igreja, no rádio, na televisão, no YouTube. E quando eu estou lendo também, aquela palavra também está mexendo comigo. Porque muitas vezes você não vai poder ouvir. Muitas vezes você vai estar num lugar que você não vai poder ouvir, mas você vai poder ler. Então você vai ler a palavra e a palavra vai te falar. A palavra vai te tocar, a palavra vai te dar resposta. Primeira coisa que ela vai te dar é certeza. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, então a certeza vem. Você vai se firmando, e você vai pedir sabedoria e outros pedidos que você vai fazer segundo a vontade de Deus. E nós vamos orar agora por isso. Senhor, nós queremos nessa noite te pedir sabedoria. Sabedoria para falar com as pessoas, o momento de falar, aquilo que nós temos que falar, o tom que nós temos que falar. Que o Senhor venha eliminar da nossa vida esse tom berrânico e gritânico, como as pessoas já conhecem essa terminologia popular. Que a gente não fique gritando com as pessoas e falando alto, porque realmente, embora gritando, ela não vai guardar nada que se grita. O que se grita não entra em nós. Mas aquilo que é falado, conforme a tua vontade, no tom que o Senhor quer, vai tocando nos corações. A voz mansa do Espírito Santo. A voz poderosa, mansa, poderosa e autorizada do Espírito Santo. Nessa noite, toca nas pessoas. Nessa noite, Senhor, dá respostas. Nessa noite, Senhor, dá sabedoria. Nessa noite, ajuda. Envia socorro, envia solução, envia uma direção. Em nome de Jesus, permita que essa pessoa receba essa resposta. Alguém que precisa resolver um problema, coloca uma pessoa no caminho dela que ajude que ela resolva esse problema. Orienta essa pessoa para ir no lugar certo, encontrar a pessoa certa. Em nome de Jesus, pessoas que têm que dar entrada em documento, pessoas que têm que levar documento, pessoas que têm que dar entrada em alguma situação. Que o Senhor dê vitória, que o Senhor abra a porta, que o Senhor envie o teu livramento financeiro, a provisão, o suprimento. Eu clamo também pelas pessoas que estão enganadas, Senhor. Enganadas de diversas maneiras, olhos fechados, completamente cego. Que a tua palavra diz que o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento de muitos, para que não creia no Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, abra os olhos, abra os nossos olhos, tira todo o engano da nossa vida em qualquer área. Não deixa, Senhor, ninguém enganado. Em nome de Jesus, por mais que a verdade seja dura e crua, é melhor do que o engano. Nos liberta do engano, Senhor. E nos dá sabedoria, em nome de Jesus, a cada dia sabedoria. Uma unção, Senhor, sobre nós. Uma capacitação sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina a lidar com a família. Sabedoria para ganhar almas, porque a tua palavra diz que o ganhador de almas, ele é sábio. Então nós precisamos de sabedoria para ganhar almas para ti. Em nome de Jesus, nos dá essa vitória, essa resposta. Em nome de Jesus. Amém.